Olá pessoal, eu sou Alisson Marques e estou aqui mais uma vez para falar sobre o poder da arte. Hoje vou entrevistar uma pessoa com múltiplos talentos. Desde os 3 anos começou a fazer aula de teatro, mesma idade que fez aula de balé. Em 2016 entrou para a dança circular. Em 2019 entrou para a dança cigana. E hoje ela tem um canal no YouTube, onde divulga suas pinturas, fotografias, poemas, contos e desenhos digitais. E eu estou falando de Lil Mota. A primeira pergunta não é bem uma pergunta. Quero que tu fale sobre teu nome artístico. E já vou me desculpando se por acaso não conseguir separar o pessoal do profissional. Como eu te chamo em casa, que é Dudes, né? Conta por que Lil Mota. Bom, Lil não tem muita explicação. Eu nem sei de onde é que eu tirei Lil, mas é um nome que eu gosto. Eu gosto do fato dele ser neutro. E eu não curto muito Docile por algum motivo, nem meu outro nome. Então Lil não tem muita explicação, eu só achei ele bonito mesmo e foi. E Lil, só Lil. Ficou Lil. Ficou Lil, não sei de onde é que eu tirei Lil e vai ser Lil. E o Mota sim tem motivo, que é da minha mãe e da minha avó, que também carregam o sobrenome Mota. Então foi para homenagear elas, já que o nome Mota já tem um certo peso em Capão, já tem um pouco mais de reconhecimento. E daí ficou Lil Mota para homenagear meu lado artístico, que é o da minha mãe. Que legal. Muito bom, Lil. Eu já te vi escrevendo, atuando, desenhando. Só não te vi cantando. Mas sei que quando tu era pequena, tu escreveu uma letra de música. Como a arte entrou na tua vida? A arte não entrou na minha vida, ela sempre esteve. Desde que eu nasci, né? Porque a minha mãe, artisticamente falando, ela é praticamente tudo. E tudo veio dela e ela sempre esteve do meu lado, então entrou com a minha mãe, mas minha mãe não entrou, sempre esteve. É por também influência da minha avó e das minhas tia-dindas, que também faziam artesanato. E então já esteve sim na minha vida. Lembranças muito remotas de que eu não faço a mínima ideia que idade eu tinha. Eu lembro de eu estar ganhando tintas e desenhando e até atuando. Então sempre esteve, mas talvez ela tenha entrado por causa da minha mãe, mas minha mãe sempre, né, sempre estava ali, então Que legal. eu já nasci com a arte. Qual a tua relação com a casa do artista caponense? Além de eu ser neta de duas fundadoras, na real, filha, né, de uma e neta da outra, eu também atualmente sou o membro mais jovem da Casa do Artista Caponense. Antigamente era minha mãe, que entrou com 13 anos, mas eu acabei superando ela porque eu entrei com 8. E eu meio que quando era menor, eu não sabia do que se tratava a Casa do Artista Caponense. Principalmente porque minha mãe também ainda tem um grupo teatral chamado Família D. Então eu não sabia muito o que era a Casa do Artista, o que era do Família D, era o trabalho da mamãe. Só tava no meio. É, eu tava ali, tal, mas daí teve o Café dos Artistas que eu participei. Eu recitei alguns poemas de Birata Porto e outros, enfim, mais conhecidos. E daí eu comecei a ir mais lá no lugar onde fica a CAC de verdade, o centro de reuniões. E daí eu lembrei do Birata Porto e daí eu fiquei sabendo as coisas que ele fez. A minha mãe sempre esteve com ele, né? Porque o Birata Porto é o fundador da CAC e a minha mãe tava ali desde o começo. Daí eu comecei a entender a história e tal. Que isso foi com 8, 9 anos. Eu não sei se eu já tinha entrado antes ou não, mas é daí que eu me lembro. Muito bem. E que lembrança tu tem do Birata Porto? Na real eu tenho poucas. Uma é mais mas não é tão vívida, é tipo mais remota, que eu não lembro direito, mas tipo ele assim tava por ali, eu tava com a minha mãe
Eu me lembro dele falando, assim. A segunda é no Centro Espírita, Allan Kardec, que tem lá em Capão. Que já tava no final, já tava no encerramento, daí eu vi ele, daí eu lembro que o Bira até fez um trocadilho com o sobrenome Porto. E a terceira e última foi no próprio velório dele, que eu lembro que eu saí uma noite lá, tinha ido com a minha mãe e com a minha avó e com as minhas gindas pra algum lugar, e daí eu fui pro velório, eu lembro disso. Eu acho que nessa época aí eu nem conhecia a casa do artista japonês no velório dele, mas... E eu tenho fotos, né, também, eu já fiz até uma poesia falando sobre ele, e eu tenho meio que um rosto sempre que eu ouço falar em Birata Porto, mas eu não sei se é bem exatamente esse. Mas são essas 3 lembranças e mais umas fotos. E de que forma essa pandemia influenciou tua vida artística? A artística até que foi bom. No resto não foi tão bom, né? Não tinha muito como ser. Mas eu criei meu canal, inclusive assim lá. E também desenhos, que eu comecei a fazer mais desenhos. E esses próprios vídeos, assim, digitalmente, que a minha mãe daí a gente ajuda. Eu fiz até uma pequena encenação de um projeto que a minha mãe tá fazendo, de um edital, né? Que eu fiz o deus indígena, o Tupã. Enfim, pra maioria das pessoas foi extremamente ruim a pandemia, pra vida em todos os sentidos, e artística também. Mas pra mim foi bom, por incrível que pareça. Eu evolui muito nos desenhos. Então foi bom. Não, eu não queria que tivesse acontecido, mas não foi ruim não também. Eu também comecei a escrever mais. E não parou totalmente do meu currículo crescer, porque, né, tendo esses editais e outras coisas que a minha mãe faz, eu acabo sempre participando. E eu não deixei de atuar em aumentar meu currículo artisticamente por causa desses vídeos digitais online que estão acontecendo. E essa forma virtual de fazer arte pode substituir uma forma tradicional? Eu acho que, tá evoluindo. Acho que ela não poderia substituir. Mas eu acho que uma não deve ser rival da outra. Eu acho que 2 coisas que a gente tem que aprender a trabalhar. Elas não substituem, mas elas suplementam. Eu, pessoalmente, prefiro a tradicional, né? Ter contato com as pessoas, tá ali fazendo, encenando, enfim. Mas a digital, a tecnológica, a virtual não é ruim também não. A gente tem que aprender a lidar com ela. E uma das 2 vai acabar. Não pode ser contra online, também jamais ser contra tradicional. Eu acho que elas vão entrar. Acho que elas vão entrar em harmonia. Virtual tu faz por nada. Virtual tu faz por nada, mas mesmo assim. Né, tu não faz por nada, né? Alguém vai assistir tu mais. Tu interpreta por nada, mas tu faz pra pessoa. Então, as 2 pra mim são válidas, mas não podem substituir a outra. Quais foram os pontos mais marcantes na tua carreira? Acho que não tem 2 pontos ou 3, porque tudo eu acho que é um ponto importante que eu gosto de lembrar e que faz diferença, enfim. Bom, o primeiro nem foi quando eu fazia teatro, foi quando me deu vontade de fazer, que foi uma abertura do ano letivo que a minha mãe fez de Pequeno Príncipe, ela era raposinha, e eu queria muito entrar no palco. Aí o próximo ponto importante é a primeira peça de teatro que eu fiz, que foi a Floresta da Vitalidade, que eu fiz com 3 anos, eu decorei o texto mesmo sem saber ler, que foi a minha mãe que escreveu, o grupo de teatro dela, né, que é o nosso grupo, e daí já foi o primeiro. Aí eu fiz mais 20 peças de teatro, algumas com a minha mãe, algumas pelo município, arraial animado, teatro de bonecos, estudei a cultura indígena e a cultura africana, fiz 2 aberturas no ano letivo, que por algum motivo eu sempre acho que é 3, mas não, foi só 2 mesmo. Uma das aberturas do ano letivo foi baseado no conto Alice no País das Maravilhas,
que eu fiz a Alice pequeno, depois de tomar poção. E o outro foi da Ana Terra, que eu fiz o filho da Ana Terra. E enfim. E daí depois eu fiz mais algumas outras peças. E uma das que eu fiz com a minha mãe também teve a nova versão da Cinderela, que ela perdia o MP3 em vez do sapatinho. Peter Pan, que eu fiz bem novinha, que eu fiz a Jane, a filha da Wendy. Também era mais ou menos uma nova versão, por mais se fosse um filme oficial. E Luzes da Paixão, que foi a última que eu fiz, a mais recente, que eu fiz em 2019, na Páscoa. Mas aqui em Arroio do Sal, a única marquinha, né, que eu deixei foi na dança cigana, que eu apresentei na festa do pescador. E também eu sou do grupo Ciganas do Arroio, apesar de ter parado bastante com a dança cigana nessa pandemia. E a gente já fez mais ou menos assim, um mini projeto aqui em Arroio do Sal, que foi deixar livros assim nas paradas e bancos assim, com a campanha Hoje é Dia de Leitura. Em geral, o Arroio do Sal me inspira mesmo. Um dos meus hobbies, que é bater foto, eu tiro fotos de Rondinha, do bairro Cambuim, do centro. No canal também tem alguns vídeos falando sobre Arroio do Sal. Na real, acho que agora ainda não tem, talvez eu tenha privado, não sei, mas vai ter. Pretendo que tenha. Então, até digital, Arroio do Sal tá fazendo a diferença. E agora eu recebi um projeto de teatro que provavelmente daqui a alguns meses já vai estar pronto. Daí eu vou ter deixado mais uma marquinha aqui em Arroio, no teatro agora. Porque por enquanto a minha vida artística tá toda digital no canal mesmo, e é isso. Tu só tem 11 anos e já tem uma bela carreira artística. Tu pretende levar isso para a tua vida adulta? Sim, com certeza. Eu quero levar o máximo de arte que eu conseguir pra minha vida adulta. Mas profissionalmente eu não tenho tanta certeza. Pretendo sim continuar no meu canal no YouTube. E teatro eu pretendo continuar, e nos desenhos também. E escrevendo, enfim. Só que eu acho que é muito mais como um hobby. Se aparecer coisas profissionais, eu não vou negar. Talvez eu venda também meus desenhos, se eu evoluir mais um pouco. Digital principalmente, mas a mão também. E então, mas sim. Qual o papel da arte na sociedade? Um papel muito importante, um papel que a maioria das pessoas não dá valor, mas que é de extrema importância. A arte carrega um legado, a arte carrega cultura. Por mais que muita gente não credibilize a arte, eu acho que ela tem um papel bem grande. É uma coisa assim que eu não sei explicar direito, mas seria uma grande catástrofe se a arte fosse menos presente, se ela saísse do mundo, por mais que seja praticamente impossível. É meio que uma coisa, por mais que eu tô tentando descrever, por mais que eu tô tentando achar palavras, é uma coisa bem descritível, uma coisa bem grande, uma coisa bem que não pode ser ignorada, eu sabe? Acho que além de fazer as pessoas felizes, são vidas. Artes é uma coisa muito grandiosa, sabe? Que não tem como explicar, não há palavras. É uma coisa muito grande, que tem um impacto grande, mas que não dão muito créditos. Para encerrar, que mensagem tu gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Bom, primeiramente, visitem meu canal, deem uma olhadinha lá, se quiserem se inscrevam. O nome é Lil Mota, tudo maiúsculo. Eu acho que vocês vão gostar, para se distrair. Também tem um pouco de arte, um pouco não, bastante. É um ótimo momento para usar a arte como hobby, para desestressar um pouco de tudo que tá acontecendo no mundo e para se expressar. Então acho que a arte está sendo muito importante nesse momento, e não achem que a arte é algo fútil, algo que pode acabar e não vai mudar tanta coisa na sociedade, porque vai. Deem valor para a arte, percebam o quanto a arte é importante na nossa vida, e a arte você pode usar para relaxar, para desestressar, ficou meio sinônimo, mas enfim.
A arte é um meio para se expressar, para se comunicar, para se viver. A arte é um meio de se viver. Então, deem valor para a arte e visitem meu canal. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Dê o like, se inscreve no canal, escreve no comentário o que achou para fortalecer a causa. E até a próxima. Foi? Isso aqui. 1, 2, 3 e... Vai. A primeira pergunta... Legal o foque e o desfoque. Então começa. Eu começo que eu vou. Vai. A primeira pergunta não é bem uma pergunta. Quero saber por que... Posso começar a gravar já? Começou. Peraí. Eu já te vi dançando, já te vi atuando, já te vi escrevendo, só não te vi dançando. Cantando. Só não te vi cantando. Vai. Todas as partes. Fechou. Ficou mais legal do que... Tem uma bela vida, uma bela carreira artística. Tu pretende levar essa arte para a tua vida adulta? Ah, ótimo. Agora fala de novo. De novo. E que lembrança Espero o rock latir. Vai. E que lembrança de fazer arte à moda antiga. Eu entrei para a escola Estrelinha do Mar, com ensino de montessoriano que valorizava a arte. E daí? Vai, tu tem 3 segundos pra gravar isso. Não, e pior que tu tem que gravar várias vezes, né? Deixe nos comentários o que achou do vídeo, que nós responderemos. Aí é o momento que tu olha pra câmera. Vai. Repete. Para encerrar, que mensagem tu gostaria de deixar para quem está nos assistindo?